Fala nação, saudações rubro-negras. Aqui é o Lucas com mais do seu canal Expresso Rubro-Negro para a gente conversar sobre Flamengo e futebol. Bom, pessoal, como bem sabemos, tivemos um empate ontem contra a equipe do Vasco. Empate esse que trouxe muitas repercussões negativas para dentro do Flamengo e também dúvidas sobre o jogo de quinta-feira, baseado no mau desempenho de ontem. Ontem no pós-jogo, eu estava bastante irritado, então isso condiciona um pouco tudo que a gente vai dizer. Mas assim, falando um pouco daquela partida de ontem, tudo que eu pude perceber, que os pontos fortes do Flamengo ontem sequer funcionaram. A nossa saída de bola ontem não funcionou. É uma das melhores, sempre encontra soluções criativas, passes por trás da zaga, passe entre linhas, não funcionou. A gente não tinha ali Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois jogando de uma maneira conjunta, né? Funciona muito bem. Não criticando o Danilo, acho o Danilo um bom zagueiro, mas tem pontos a destacar. Mas a gente vê que não funcionou essa saída de bola. A marcação-pressão do Flamengo era nula. Parecia que o Flamengo estava sempre com um jogador a menos na disputa. Quando um jogador ia se aproximar do adversário do Vasco, o passe já estava em outro. Aí o Flamengo ficou correndo atrás da bola todo o tempo. E não conseguia recuperar essa bola. E o Vasco jogava até com certa facilidade. Todo lance de ataque do Vasco, o Vasco conseguia ou chegar à meta ou próximo à meta. Então, assim, essas coisas vão acontecendo dentro de um jogo e vão determinando ali o placar. Segunda bola, todas do Vasco. Todas as segundas bolas do Vasco. O Flamengo não conseguia, no meio de campo, coordenar ali ou controlar o jogo, igual geralmente faz. Muita gente criticou a atuação do Alan, mas eu vejo que não tem muito de onde a gente absorver, muito de onde a gente tirar. O futebol dele é limitado, não é um cara especial, não é um cara diferente. É um atleta para ajudar a gente a fazer aquilo ali. Um feijão com arroz, entendeu? Saul ontem, na minha opinião, não jogou bem, não sei se estava extenuado, cansado, tem disputado várias partidas, mas não jogou bem, não entrou bem. Tivemos também, na minha opinião, falha do Rossi no gol do Vasco, tá? Já não é a primeira vez que a gente observa essas saídas de bola do Rossi. Já tivemos outros episódios em relação a isso, que o Flamengo saiu prejudicado, de fato, tá? E assim, ele precisa muito ver isso, precisa corrigir isso, porque não dá, cara. A gente tem alguns episódios aí de saídas de bola bizarras, e aí o cara hesita também, e aí prejudica o Flamengo, sabe? E assim, cara, foi uma partida tão ruim que a gente sai com a decepção muito grande desse jogo do Flamengo, sabe? Não entende também o Felipe Luiz falar que prioriza o Campeonato Brasileiro e aí poupa mais da metade do time no confronto contra o Vasco, que é um clássico. Claro que a gente sabe que no clássico as expectativas se alinham, se equilibram, mas em elenco a gente não tem nem o que dizer, entendeu? O elenco do Vasco não é um time péssimo, não é um time horroroso, mas nem se compara, cara, nem se compara. O time do Flamengo muito melhor, muito melhor. E o Flamengo não soube fazer disso uma vantagem clara. O Flamengo deveria ter aproveitado melhor essa partida, deveria ter entrado com um time mais forte. E aí, entrando muito nisso, a gente se questiona também por que o De La Cruz não consegue jogar mais que uma partida. O cara entra um jogo, tem que ficar sem jogar 3, 4 jogos para depois jogar de novo, entende? Aí o Felipe Luiz na coletiva disse que não é bem assim, porque o cara não tava bem. Pô, nunca tá bem, cara. Nunca tá bem, a gente não pode contar com o cara. Não tem que ir atrás de outro volante, então? Entende? Jorginho também. Jorginho já não joga há um tempão. E aí tudo que a gente vai apurar, é um desconforto, vai não sei o quê, mas, pô, e aí? Volta quando? Entende? O cara não retorna, pô, programado, a gente não sabe quando o cara vai jogar novamente, a gente não sabe nada, não sabe nada, entendeu? Aí a gente fica aí, sem saber o que fazer, se o Flamengo joga ou não joga com tal atleta. O Flamengo tem que encontrar soluções para isso, porque não pode o nível cair tanto quando tiver que substituir essa galera. Na minha opinião, o Cebolinha
A gente já insistiu demais, cara. Para mim, é um jogador que não tem a menor condição de jogar pelo Flamengo. Não agride, não ataca, não tem um contra um, não consegue se sobressair em cima de adversários, às vezes de nível muito abaixo do dele, entende? Eu acho ali que o Cebolinha gastou o repertório que ele tinha para gastar. Posso até pagar pela boca. Mas hoje no Flamengo não performa, não dá conta, não consegue jogar bola, entendeu, pessoal? E assim, é muito triste, porque é um jogador muito promissor, mas que já demonstra há algum tempo que não dá conta, não consegue. E aí o Felipe Luiz já viu também que não consegue recuperar o cara, pô, por que colocar o cara para jogar? Aí a gente tem várias coisas que a gente pode questionar. O Wallace joga mais, o atleta que sempre ajudou a gente, fez gols, contribuiu, sabe? Não procura soluções na base, algum atleta que a gente possa utilizar, entende? Quando não tiver Samulino, quando não tiver Plata, Luiz Araújo. Outro também, Luiz Araújo, tem entrado muito mal nas partidas. Muito esquisito que tá rolando com o Flamengo, tá? E aí a gente fica preocupado porque a gente já tem para quinta-feira uma pressão interna muito grande, onde o Estudiantes, a própria equipe do Estudiantes pregando desinformação, os canais divulgando onde vai estar o Flamengo, onde o Flamengo vai estar hospedado, as pessoas organizando em redes sociais foguetórios de 30 em 30 minutos, falando que o time tem que entrar em campo e tem que descer a lenha mesmo, tem que bater, tem que se classificar de qualquer forma. E aí nós sabemos que para uma equipe dessas, que não sabe jogar bola, que não tem repertório, que não tem qualidade, o que resta é isso. Jogar de forma covarde, agindo dessa forma nos bastidores, porque é um time pequeno, entendeu? Time pequeno. A gente sabe da situação do Plata. O Flamengo recebeu um e-mail da Comebol falando que o atleta estava disponível para jogo, mas a equipe do Estudiantes questiona que não recebeu nenhum e-mail, comunicado ou informação da Comebol. O que custa a Comebol divulgar isso de forma como uma nota oficial ou algo do tipo? Porque aí você abre espaço para interpretações, onde fica todo mundo questionando se o Flamengo pode ou não escalar o jogador, entendeu? Cria-se uma situação assim à toa, sem motivo nenhum. Tivemos a vantagem mínima desse confronto, né? Que foi a vantagem de 2-1. Placar para lá é um placar muito pequeno. O Flamengo na partida também jogou de forma muito displicente, perdeu muitos gols. Pedro brincando muito, Plata tentando cavada. A gente fica chateado com isso. Bom, é o que temos de notícias para hoje, tá, pessoal? Para mim, ontem uma partida muito ruim, mexidas muito ruins do Felipe Luiz. Então a gente só espera que melhore para hoje. É o que tem que acontecer, né? Melhorar. Não pode ser pior nunca. Então, peço para você aí que acompanha a gente, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe e tamo junto. Uma boa segunda pra gente. Vamos para cima. É nóis.